Eu tenho um recado de Deus para você. Por gentileza, pare por 5 minutos e dê ouvido à voz de Deus. A Bíblia diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. O arrependimento é uma decisão pessoal de abandonar o pecado e entrar em comunhão com Deus. É o poder de Deus que realmente traz a mudança da sua mente, coração e da vida do pecador. A importância do arrependimento. Existem diversas razões por que o arrependimento é considerado uma verdade fundamental da fé cristã. Deus ordenou o arrependimento. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Atos capítulo 17, versículo 30. O arrependimento é necessário para evitar a morte espiritual. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas capítulo 13, versículo 3. O arrependimento é necessário para a vida eterna. Através do arrependimento, a penalidade da morte é removida e a vida eterna é garantida. Atos capítulo 11, versículo 18. O arrependimento é necessário para o perdão. Deus não pode perdoar os seus pecados a menos que você se arrependa. Atos capítulo 2, verso 38. O arrependimento é necessário para entrar no reino de Deus. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 4, verso 17. O arrependimento é o desejo de Deus para todos. Deus não quer que ninguém experimente a morte espiritual da separação eterna de Deus no inferno. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O arrependimento é a razão pela qual Jesus veio ao mundo. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, verso 32. A importância da conversão. A conversão deve ser acompanhada de arrependimento. Você deve voltar-se do errado para o certo. Por quê? Isso é necessário para entrar no reino de Deus. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 18, verso 3. Isso é necessário e salva você da morte espiritual. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Tiago capítulo 5, verso 20. É necessário para o cancelamento do pecado. Nosso pecado está escrito nos registros de Deus. Até que nos arrependamos e sejamos convertidos, então ele é cancelado. Atos capítulo 3, verso 19. Os que serão lançados para fora do reino de Deus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, verso 21. Pecados que impedem o acesso ao reino de Deus. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21. Os injustos. A primeira lista em Coríntios declara que os injustos não herdarão o reino de Deus. Os fornicários. A fornicação é o contato sexual entre duas pessoas que não são casadas. Os idólatras. A idolatria é a adoração de ídolos. Isto não significa simplesmente o culto às imagens feitas de pedras, madeiras, de metais preciosos. Os adúlteros. O adultério é o contato sexual de uma pessoa casada com alguém que não é o seu cônjuge. Os ébrios. Na passagem de Gálatas, esse pecado é chamado de bebedices, embriaguez.
Os efeminados. Isso não se aplica somente a um varão que pratica os pecados sexuais luxuriosos, porém também àqueles que culpados de pecados sexuais da carne. Os homossexuais, sodomitas. Outra versão traduz o vocábulo homossexuais como os que abusam de si mesmo com a humanidade. Os ladrões. Ladrões são pessoas que roubam. Os cobiçosos, avarentos. Quando você cobiça algo, você anela alguma coisa com um intenso afã, desejando ter algo no lugar da pessoa que o tem. Os roubadores. Outra versão da Bíblia diz os trapaceiros. Os maldizentes, caluniadores. Caluniar significa falar de maneira profana, falar contra ou contestar alguém de uma maneira ímpia. A lascívia, libertinagem. A libertinagem ou a lascívia é o pecado, a luxúria, as emoções pecadoras, a conduta luxuriosa, porca, desavergonhada. Feitiçaria. A feitiçaria é a prática das bruxas, incluindo a magia branca e negra, a bruxaria, a astrologia, o vodu, o uso das porções, feitiços, encantamentos e drogas. Inclui todas as práticas e cultos satânicos. Inimizades. Inimizade ou ódio é o contrário do amor. É uma emoção de intensa aversão por outra pessoa. Porfias. Porfias são discórdias, desarmonias e dissensões. É semelhante à disputa. Ciúmes ou zelos. Uma melhor tradução seria emulação. Emulação é o desejo de copiar a outros e igualá-los ou superá-los. É um espírito de rivalidade, é uma forma de ciúme. Ira. A ira é uma fúria violenta, um ato colérico ou furor. Discórdia ou contendas. Contendas é rixa, luta ou conflito. Significa uma colisão ou disputa. Dissensões ou sedições é atiçar o que está já inquieto ou tomar posição contrária. As facções ou partidos. Uma tradução melhor seria heresias. As heresias são crenças contrárias à palavra de Deus. Elas são opiniões da vontade própria que estão em erro e levam à divisão nas igrejas. Invejas. A inveja é ciúme incitado pelo êxito dos outros, notando suas bênçãos financeiras, espirituais ou materiais. Os assassinos. Assassinar é tomar a vida do outro com malícia voluntariosa e premeditação. O homicídio mencionado aqui não é igual à autodefesa ou matar uma pessoa acidentalmente. Orgias ou glutonarias. Isso significa envolver-se ou deleitar-se em viver mundanamente, conduta rebelde ou confusa com festas regadas a orgias e drogas. Acesso negado. Além destas listas de pecados específicos, há outras coisas mencionadas na Bíblia Sagrada que resultam em acesso negado ao reino de Deus. Carne e sangue. O apóstolo Paulo advertiu: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Arrependa-se dos seus pecados. Jesus te ama e quer salvar a sua alma. Fuja da ira que virá. Peça a Jesus para te receber como seu discípulo. Eu quero ajudar você a crescer espiritualmente. Pode contar comigo. Ore agora mesmo e diga: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu aceito de corpo, alma e espírito teu sacrifício na cruz do Calvário. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu rejeito agora o pecado, o mundo e o diabo com suas vontades, em nome de Jesus. Amém. Venha nos visitar. Um abraço. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.